2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, está escrito assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então, aqui no capítulo 13 de 2 Coríntios, Paulo fala com os cristãos dessa igreja, que era uma igreja com muitos problemas. A igreja de Corinto apresentava muitos problemas, inclusive problemas internos. E Paulo, usado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, diz a eles o seguinte: examinem a vós mesmos. Por que Deus estaria dizendo para aquelas pessoas examinar a si mesmos? Você sabe que na medicina, isso é unânime entre todos os médicos, que diz que uma pessoa saudável deve, no mínimo, fazer o check-up, no mínimo, uma vez por ano. Se ela tiver algum problema de saúde, ela deve fazer até mais vezes ao ano. Mas uma pessoa saudável, é aconselhável que ela faça um check-up. Porque o problema das enfermidades é a pessoa descobrir ela tarde demais. E às vezes a pessoa pode achar que está bem e está doente, com uma doença dentro dela avançando a cada dia. E porque ela não sabe que está doente, ela não trata. Você não consegue tratar uma coisa que você não sabe se tem. Então, por isso que os médicos aconselham a pessoa a fazer um exame periodicamente. Isso em relação ao corpo. Mas e em relação ao nosso estado espiritual? A Bíblia fala que é preciso também a gente o quê? Examinar a nós mesmos. Porque às vezes a pessoa pode achar que está bem e não está. E se a pessoa, ela acha que está bem, não estando bem, ela vai estar passando por situações que às vezes, quando ela vai perceber, já está avançado. Como aquela doença que às vezes a pessoa descobre já tarde demais. Ou quando descobre já num estado avançado, o tratamento é muito mais severo, mais agressivo. Então, espiritualmente falando, quanto mais rápido a pessoa percebe que ela não está bem, quanto mais rápido ela descobre, ela percebe: peraí, eu não era assim, por que eu estou assim? Eu não fazia isso, por que eu estou fazendo isso? Eu não pensava assim, por que eu estou pensando assim? Quanto mais rápido ela percebe, mais fácil é ela se consertar e continuar a sua caminhada com Jesus. Mas se a pessoa não tem esse cuidado de examinar a si mesma, às vezes examina mais os outros, porque tem gente que é muito bom para avaliar os outros, mas não avalia a quem? A si mesmo, não examina a si mesmo. Então às vezes ela pode descobrir tarde demais, e aí já vai ter tido problemas no casamento, problemas na família, problemas às vezes até na vida econômica e principalmente espiritual. Amém? Então há uma necessidade que a pessoa examine a si mesma. Agora, como que nós fazemos esse exame? Como que eu posso examinar a mim mesmo? De que maneira nós podemos fazer esse exame e examinar de forma correta? Você já fez algum exame de sangue alguma vez, não já? Só para você entender mais ou menos o que eu quero lhe ensinar. Normalmente, nos exames de sangue, há ali os valores da pessoa e uns valores de referência. Então, se ela fez lá um exame de sangue e deu um valor 100, ao lado tem uma tabela de referência com o que deve ser o valor de uma pessoa saudável na idade dela. Então, o que o médico faz? O médico vai comparar o valor dela com o valor de referência.
Se o valor dela estiver abaixo ou acima do valor de referência, então alguma coisa não está bem. Não é assim que funciona? Trazendo isso para um exame espiritual. Normalmente nós fazemos um exame espiritual comparando as nossas ações, ou o que somos, ou como estamos, com alguém de referência. Jesus, ele veio ao mundo para servir como uma referência do que é estar bem com Deus, do que é ser um filho de Deus. Ele foi tentado e não pecou, ele foi perseguido e não desistiu, ele sofreu, mas permaneceu firme. Então, ele vem ao mundo para ser a referência. E se você quer uma referência perfeita para você examinar a si mesmo, basta você comparar os seus valores com os valores de Jesus. Basta você avaliar como você age no meio dos incrédulos, comparando como Jesus agia quando estava com os pecadores. Quem você é sozinho, como quem Jesus era sozinho quando subia ao monte para orar e falar com Deus. Quais são as coisas que você pensa quando você passa por lutas e as coisas que Jesus pensava quando ele passava por lutas. Tudo isso foi registrado na Bíblia como uma tabelinha ali de referência para você, toda vez que você quiser consultar o seu estado espiritual, quão bem ou mal você está espiritualmente, você comparar com ele. Amém? E não só, talvez você pense assim, mas poxa vida, pastor, comparar com Jesus é tão difícil. Tá bom, se de repente para você, embora o correto é você olhar para quem? Para Jesus, para você não se enganar. Mas Paulo disse para os cristãos de Roma, lá na carta aos Romanos, ele diz: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então, Paulo estava dizendo para os romanos: olha, então se vocês não conseguem imitar Jesus, imitem a mim. Então, olhe para quem é da fé, use como referência. Se eu quero ser um pastor dedicado, eu não posso me comparar com quem é menos dedicado do que eu, porque eu vou achar que eu estou arrebentando. Eu vou me comparar, eu vou buscar como referência alguém que eu admiro com maior dedicação do que a minha, e dizer o seguinte: poxa vida, eu quero ser tão dedicado quanto aquela pessoa. Entende sim ou não? Mas sabe qual é o problema da maioria das pessoas da igreja? É que ela vai buscar como referência alguém igual ou até pior do que ela. Ela se compara com alguém igual quando ela faz uma coisa errada e diz assim: ah, quanta gente que está na igreja e faz também a mesma coisa. Quer dizer, ela está comparando, ela está usando como referência a maioria. Então o máximo que vai acontecer é ela ser igual às demais pessoas. Então ela não vai buscar melhorar, ela não vai buscar desenvolver. Por isso que tem gente que está 10 anos na igreja e é a mesma pessoa. E como eu disse aqui hoje de manhã, às vezes o ser humano é injusto, porque se ela ficar na igreja 10 anos e não acontecer nenhuma melhoria na vida dela, ela reclama. Reclama ou não reclama? Ah, eu estou 10 anos na igreja e minha família ainda não se converteu. Eu estou 10 anos na igreja e ainda não fui curado. Eu estou 10 anos na igreja e as portas ainda não se abriram. Quer dizer, ninguém quer ficar 10 anos na igreja com a mesma vida. Mas ela aceita ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Então, quer dizer, a pessoa cobra de Deus: poxa Deus, eu estou na igreja há 10 anos e até agora não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. E Deus diz assim: mas você é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você é o mesmo homem, a mesma mulher. Quando às vezes não é, pior, porque tem gente que há 10 anos atrás era mais fervoroso, era mais temente, era mais dedicado e às vezes até está regredindo. Entende isso ou não? Então, tem que haver um crescimento, tem que haver um desenvolvimento, tem que haver um amadurecimento da nossa fé. Tem que haver um estado espiritual cada vez melhor, cada vez mais próximo do valor de referência principal que é Jesus. Cada dia nós estarmos mais parecidos com Jesus. Mas isso não acontece porque ela se compara com a maioria. Então ela pensa o seguinte: bom, eu comparado com muitos que vêm na igreja, eu estou arrebentando. Percebe? É como uma pessoa gordinha que vê um gordinho mais gordinho do que ele e diz assim: olha, eu estou gordo, mas
E a pessoa, só para descontrair um bocadinho. Ou, às vezes, a pessoa faz comparação com os incrédulos, o que é pior ainda. Eu já vi gente dizer assim, pastor, mas eu fumo ainda, mas pelo menos eu estou indo para a igreja. E aqueles que nem na igreja vão. Percebe? Seria a mesma coisa que eu chegar agora lá nos cuidados intensivos, diante de uma pessoa em estado de coma, e dizer assim, bom, eu estou doente, mas eu não estou como essa pessoa que está à beira da morte. Então você está na igreja e dizer assim, mas pelo menos eu vou à igreja. Eu estou na igreja, não me converti ainda, eu ainda não abandonei o pecado, mas olha, eu pelo menos devolvo o dízimo, eu pelo menos faço isso, eu pelo menos evangelizo. Então você está usando uma referência negativa, então você nunca vai melhorar, e esse exame seu não vai sair um estado correto, porque se a pessoa no exame de sangue usar uma referência de uma idade diferente, então o resultado vai ser diferente. Aquele exame, o resultado daquele exame é comprometido. Então esse é o problema. O problema é a pessoa achar que está bem e não está. E isso é muito comum, infelizmente. Você pode ver, você conhece aquela passagem de Pedro, quando Jesus chamou a atenção dele e disse, Simão, Simão, eis que Satanás está querendo vos peneirar como trigo. Aí Jesus disse assim para ele, olha, mas eu roguei por você, para a tua fé não desfalecer, e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Em outras palavras, olha, você está na corda bamba, então te aprume, te converta. Qual foi a resposta de Pedro para Jesus? Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Então, como é que Pedro se via? Convertidaço. Como é que Pedro via? Eu estou arrebentando. O quê? O senhor não me conhece, o senhor não sabe como eu estou, a minha fé está no auge. Essa era a visão de Pedro do seu estado espiritual. Qual foi a resposta de Jesus? Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Ou seja, o que Jesus disse? Pedro, você está enganado. Você acha que você está bem, mas você não está bem. Você acha que sua fé está pronta, você não está pronto. Você está enganado. E porque ele estava enganado, ele estava em perigo. Porque ele estava enganado, ele estava em perigo, ao ponto de Jesus dizer assim, olha, Simão, Simão, acorda, você está em perigo. E nós sabemos o que aconteceu. O que aconteceu? Ele negou 3 vezes. E foi aí que ele o quê? Aí que ele pensou, realmente eu não estava bem. Eu achava que estava bem e não estava. Mas graças a Deus que com Pedro isso aconteceu a tempo. Porque Pedro, após ter negado Jesus, reconheceu que não estava bem, se arrependeu, recebeu o Espírito Santo, nunca mais voltou a ser esse Pedro que era antes. Mas o problema é quando a pessoa vive a vida inteira, morre enganada. E aí descobre, já tarde demais. Você quer um exemplo de alguém que descobriu tarde demais? Olha só o que Jesus diz aqui, que vai acontecer no dia do julgamento. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? O que é que Jesus disse que eles vão ouvir? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Foi Jesus quem disse que isso vai acontecer com muita gente. E por que essas pessoas vão chegar lá no dia do julgamento, achando que vão entrar no céu, mas acabar parando no inferno? Por quê? Enganados. E enganados por quem? Por eles mesmos. E essa é a pior coisa, é a pior forma de ser enganado. Alguém aqui já foi enganado? Quem já foi enganado aqui? Eu sou enganado todos os dias.
pastor, nunca mais eu vou sair da igreja, nunca mais. Eu já fui enganado tantas vezes. Quem já foi enganado muitas vezes? Como é que você sente quando você é enganado por alguém? Não é ruim? Não é chato? Mas pior do que ser enganado por alguém é o auto-engano. É a própria pessoa se enganar e achar que está bem quando não está. Mas pastor, não é errado a gente achar que está bem? Paulo não disse, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia? Sim, é claro, nós temos que estar sempre vigilantes, porque até quem está bem pode cair. Mas eu sei do meu estado espiritual, porque eu procuro sempre sondar os meus pensamentos, eu procuro sempre sondar os meus sentimentos e usar como referência o que diz a palavra de Deus. Espera aí, isso não é normal, eu não posso aceitar esses pensamentos, e procurar estar sempre mantendo alinhado com a referência que tem que ser. Mas quando a pessoa não se importa com a vida espiritual, quando ela acha que é só ficar vindo para a igreja que é o suficiente, quando ela acha que é só devolver o dízimo, é só ser uma pessoa honesta, é só a pessoa não falar palavrão, ser marido de uma só mulher já é o suficiente, é aí que acontece o engano. Mas quando a pessoa está sempre ali cuidando, sempre preocupada em estar bem com Deus, dificilmente ela será enganada. Amém? Por isso está escrito, examinai-vos a vós mesmos. Quem é que pode fazer esse exame? Você pode chegar agora no final da reunião, pastor, vim fazer o exame. Me diz aqui, eu estou bem com Deus? Eu posso examinar você? Não posso. Se bem, pessoal, que tem gente que às vezes a gente sabe mais do estado dela do que ela mesma. Às vezes a gente atende pessoas que dizem assim, não, pastor, eu estou bem, olha, estou na fé, mas a gente olha e sabe que não está bem. E se a gente falar, o diabo usou o pastor hoje para me colocar dúvida. É verdade. Não, pastor, eu tenho um Espírito Santo, mas a pessoa vive uma vida que não tem nada a ver com a vida que uma pessoa que tem o Espírito Santo. Não, mas eu sou cheio do Espírito Santo, mas peraí. Só que se a gente fala, não, senhora, a senhora não tem o Espírito Santo, desculpa lá. É perigoso a pessoa ficar magoada. Então, às vezes, nós, pela experiência e pelo Espírito Santo que está em nós, que dá o dom do discernimento de espírito, às vezes a gente pode perceber, mas examinar profundamente só a própria pessoa. Quem é que pode saber o que você está pensando agora, neste momento? Quem é que pode saber o que você está sentindo agora, nesse momento? Quantas vezes eu pensei que tinha alguém do nosso lado que estava bem, e quando fomos descobrir, saber, a pessoa já estava mal há muito tempo. Então, esse exame não é a minha esposa que pode fazer por mim, não é eu que posso fazer por ela. A Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Em algumas traduções diz, se realmente estáis na fé. Ou seja, permanecer na fé é uma coisa, ter fé é outra. Muitos têm fé, mas estar na fé, permanecer na fé, significa você viver essa fé constantemente. Uma coisa é você ter fé, e porque você tem fé, você conquista uma coisa, você conquista outra, porque tem fé, determina e as coisas acontecem, mas permanecer na fé significa você ter essa fé sempre, continuamente, e não de vez em quando, e não recorrer a ela só quando precisa, como aquelas pessoas que vêm na igreja por fases. Às vezes a pessoa vem uma fase, aí depois some, depois vem de novo, né? Isso por quê? Porque ela tem fé, tem fé, mas não permanece na fé. E como nada, entenda uma coisa, nada funciona se você não permanecer. O aluno não aprende se ele não permanecer na escola. O paciente não é curado se ele não permanecer no tratamento. O atleta não vai conseguir permanecer, não vai conseguir chegar aos seus objetivos se ele não permanecer nos treinos. Tudo na vida só tem resultado quando nós
vivemos, quando nós permanecemos, quando há uma ação contínua. A fé também não é diferente. Amém? Então diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Não é só provar a Deus, não. Porque tem gente que é muito bom para provar a Deus. Ó Deus, eu vou fazer aqui esse desafio. Se o Senhor é comigo mesmo como eu creio, então vai acontecer. Não é verdade? Tem gente que é especialista em provar a quem? A Deus. Mas Deus também está dizendo: você quer provar a mim, mas você já provou a si mesmo? Por exemplo, Pedro foi provar a si mesmo e foi reprovado. Provar a si mesmo seria o mesmo que você dizer o seguinte: eu estou bem, e eu vou provar isso para mim mesmo, que eu estou bem, resistindo a essas tentações, passando por essa luta que eu estou passando, e não me deixar levar por ela. Percebe a diferença, sim ou não? Eu vou provar a mim mesmo que isso não me domina. Você que diz assim: olha, eu levo muito tempo nas redes sociais, ou eu sou uma pessoa muito apegada aos amigos incrédulos. Então prova a si mesmo. Prova a si mesmo que isso não te domina. Começa a cortar. Você quer um exemplo? Tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e que não fizeram o jejum de Daniel. Você está provando que o jejum de Daniel não é prioridade para você. Desculpa, pastor, o senhor está me julgando? Não estou julgando, eu estou mostrando uma realidade para você. Porque se você realmente não tem o Espírito Santo e tem a oportunidade de, no jejum de Daniel, buscá-lo com mais intensidade, você tem visto testemunho de pessoas que no jejum de Daniel foram batizados, e você não conseguir deixar as distrações por 21 dias, me desculpa, não se engane, o Espírito Santo não é prioridade para você. Porque no dia que o Espírito Santo for prioridade, você vai abrir mão do que quer que seja para ter o Espírito Santo na sua vida. Então não se engane, não se ilude. Prove a si mesmo e você vai ver que é verdade. Então, não pastor, não é verdade. Então prove. Você não fez o jejum Daniel? Então faça até quarta-feira. Você ainda não abandonou um pecado, um vício, alguma coisa que você sabe que é isso que está impedindo você de receber o Espírito Santo? Então prove a si mesmo que você quer realmente o Espírito Santo. Deixe isso, muda isso e mostre para si mesmo e também para Deus o quanto o Espírito Santo é prioridade na sua vida. Amém? E ele diz: provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Ou seja, Paulo estava falando para os cristãos de Corinto, que se Jesus ainda não estava neles, é porque eles estavam o quê? Reprovados. Eles poderiam até não reconhecer isso, por não se examinarem a si mesmo. Mas Paulo deixou claro: se ele ainda não está em você, é porque você ainda não foi aprovado. Então caia em si, desperte, descubra o que é que você precisa tratar, trate, porque quando você for aprovado, Jesus vai estar em você através do Espírito Santo. Amém? Entenderam sim ou não? Então diante disso, nessa oração que nós vamos fazer agora, se você sabe o seu real estado, se você reconhece que você não está bem, não precisa pedir a Deus para mostrar, porque Ele já mostrou para você. Diga para Ele que você quer mudar, vai mudar, e que precisa dEle para mudar. Você vai dizer: Senhor, eu sei que eu não estou bem, mas eu quero estar bem, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar, e eu preciso da Tua ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude. Sozinho eu já tentei e não consegui, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Ele vai vir sobre você, e vai fazer você mais forte que as suas tentações. Amém? Agora, se de repente você diz assim: olha, eu não tenho segurança, eu não estou certo, eu não estou seguro do meu estado, eu não saí da igreja, eu não voltei a fazer as coisas que eu fazia antes, eu não sou e não tenho sido como muitos incrédulos aí fora, mas isso não é o suficiente para eu saber realmente se eu estou bem ou não. Então, meu Senhor, me mostre. Se há alguma coisa em mim que não te agrada, mostra-me, porque eu estou disposto a fazer o que for preciso para estar bem contigo. Amém?
E mesmo você que tenha, neste momento, você diz assim, olha, graças a Deus, eu tenho estado no meu melhor momento espiritual. Eu nunca tive a fé que eu tenho hoje, eu nunca tive uma comunhão com Deus que eu estive hoje, mas ainda assim, meu Deus, ainda assim, se houver alguma coisa em mim que eu não estou percebendo, que eu não estou a ver, mostra-me, Senhor, porque eu não quero jamais sair da Tua presença, eu não quero jamais cair em tentação, não quero jamais Te desagradar, quero ficar cada vez maior, minha comunhão maior, cada vez com uma intimidade mais profunda contigo. Amém? Fiquem de pé então, por favor.